Seja bem-vindo a mais um vídeo do Cortes da Palavra de Deus. Antes de continuar, deixe um like no vídeo e inscreva-se para continuar recebendo novos vídeos. Mas com essa capacidade de separar o que Deus tem de forma diferente, nós precisamos entender aqui também a questão do contentamento. Então tem coisas que Deus veda para um que não veda para outro. Eu, por exemplo, no início do meu ministério, Deus disse: eu não quero que você ganhe nada com seus livros. De vez em quando eu ouço alguém falando: está certo, pastor, errado é quem ganha. Eu digo: errado nada, o trabalhador é digno do seu salário. Não é porque Deus, por alguma razão, me pediu isso que virou proibido para todo mundo. E a gente tem essa mania de estabelecer o tempo todo padrões de comparação. Eu volto lá na questão de entender o propósito de Deus. A medida de contentamento, ela pode mudar de um para o outro, inclusive aquilo que Deus pede de nós. Mas que uma hora aquele teto tem que ser alcançado, tem. O que a gente não pode é viver sem medida de contentamento. Eu sempre falei para todo mundo, eu não faço a menor questão de ter uma casa na praia. Todo dia alguém falou: o senhor não gosta de praia? Eu falei: não, eu uso a sua. Alguém tem que ter casa na praia para eu usar. Eu não faço questão nenhuma de ter a minha, né? Então, eu e você precisamos entender aonde Deus quer nos levar. Mas qualquer que seja essa medida, Paulo diz que Deus dá pão ao que semeia, pão para alimento e semente ao que semeia, segundo aos Coríntios 9:10. Então uma parte do que eu e você ganhamos é pão. Deus está dizendo: isso aí você tem direito de comer, é a sua cota. E o resto, semente, Deus diz: essa é a minha parte, e você não vai ficar com aquilo que é minha parte no negócio. Quem está entendendo? Quando a gente começa a ter esse nível de percepção, a gente vai para o lugar certo e entender o que é prosperidade. Prosperidade não deveria fazer de mim e de você algo semelhante ao leito de a uma represa, que simplesmente vai acumulando, acumulando, acumulando. Aliás, se a Bíblia não fala contra a riqueza, ela fala contra acúmulo. Não acumuleis. Prosperidade, no entendimento bíblico, deveria ser fazer de mim e de você algo semelhante ao leito de um rio. Água entra, água sai. Nunca para de entrar, nunca para de sair. Quem está entendendo? E quando nós falamos sobre essa questão de propósito, eu acredito que é uma das coisas que nos permite viver o sobrenatural. Nos meus primeiros anos como pastor, morava ainda em Guarapuava, aqui mesmo no interior. E eu me lembro de um dia que eu estava conversando com um irmão, e era simplesmente curiosidade. Eu falei: cara, você é um engenheiro agrônomo, trabalha com plantio, como que funciona a gestão de produtividade? E ele começou a me mostrar o tipo de programa que ele tinha, o que não, o que controlava, o que não. Desde em cada área do plantio, eles controlam a quantidade de chuva, o tipo de insumo que se coloca, se a terra tem necessidade de alguma reposição, como calcário. E ele está lá me explicando. Ele falou: com isso, a gente vai conseguindo mapear pelos resultados o que faltou, o que ajudou, e nós vamos mudando. Ele falou assim: e ano após ano a gente consegue ir subindo produtividade. Eu lembro que naquela hora me deu um impulso do Espírito Santo. Eu falei: você tem alguma meta? Ele falou: tenho. Ele falou: minha meta é tanto, eu não me lembro agora se era por alqueire ou por hectare, mas esse nível de produtividade. Eu falei: você alguma vez já chegou lá? Ele falou: ainda não, nem nas melhores áreas, mas todos os anos nós estamos crescendo. E é possível que daqui a alguns bons anos a gente consiga bater essa meta. Na hora que ele falou isso, o Espírito Santo falou comigo: pergunta para ele qual é a pior área de todas. Eu falei para ele: qual é, no seu mapeamento, a pior área? Ele falou: essa aqui. Eu falei: por quê? Ele falou: meu amigo, todos os técnicos têm dificuldade de chegar a uma conclusão, um consenso, porque tecnicamente ela é uma área mais perto d'água, que deveria ter um solo melhor. Outros dizem que pela baixada pode ter o efeito de erosão. E ele começou a dar N explicações. Ele falou: enfim, essa aqui é a pior área. Eu falei para ele: quanto tempo nós estamos daqui lá? Ele falou: pastor, pelo menos uns 40 minutos. Ele falou: você tem tempo? Eu falei para ele: você tem tempo? Ele falou: falei para ir lá e voltar. Ele falou: por quê? Eu falei: eu quero orar naquela área. Ele falou: bora. Eu acho que ele já percebeu alguma coisa fora do comum. A gente nunca tinha tido uma conversa como essa. E quando nós estávamos chegando, eu falei: antes de eu orar, deixa eu te dizer qual é o acordo, porque se você não aceitar o acordo, eu não oro. Aí ele falou: ok, qual é o acordo? Eu falei: sabe aquela meta que você nunca alcançou no resto da produtividade? Ele falou: sei. Eu falei: eu vou orar para que essa pior área passe a meta. Então não tem como você não ver que vai ser Deus.
Porque aquilo que você não conseguiu na boa, vai acontecer na ruim. Agora, o que passar do seu alvo é de Deus. Ele fechado. Eu falei, rápido assim, não vai nem pensar. Ele falou, pastor, eu nunca cheguei na meta nem na parte boa. O senhor está dizendo que eu posso chegar na meta na ruim? Quem está no lucro sou eu. Eu falei, não pense assim que isso vai te atrapalhar. É você e o sócio. É lucro para os dois lados. Ele falou, fechado. Eu ajoelhei naquela terra. Eu fiz uma oração. E naquela colheita, aquela área estourou aquele recorde que nunca tinha alcançado em lugar nenhum. Alguém falou para mim, pastor, porque não orou na fazenda inteira. A direção de Deus era aquilo, eu creio que era muito mais uma lição. Eu não estou dizendo que isso tem que acontecer o tempo todo em toda a colheita, mas eu quero tomar isso como exemplo e te dizer, eu e você precisamos aprender a entrar num lugar onde a gente começa a dizer, Senhor, mais do que aquela parte do lucro que me interessa, como um sócio ajudante seu para incrementar os seus interesses e financiar os seus projetos, o que é que nós podemos fazer junto? Como que nós podemos romper? Como nós podemos ir além?